Olá, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, como eu vou procurar fazer em cada sexta-feira, de mais uma vez abordar uma questão e procurar respondê-la biblicamente, com a graça de Deus. E essa questão, irmãos, essas questões que eu estou respondendo a cada semana, elas devem ser, relevantes, especialmente para esse momento que nós estamos passando, meus irmãos, de combate a essa pandemia, enfrentamento. E como sempre eu tenho procurado trazer, tenho dito aos irmãos, nosso propósito é trazer palavras, orientações bíblicas aos irmãos para a condução sábia, prudente, para a glória de Deus nesses dias difíceis, para o bem nosso e do próximo e também para a nossa consolação, né? E hoje eu gostaria de abordar a seguinte questão: como não cair em falsas narrativas em meio à crise? Esse é a minha questão de hoje. Como não cair em falsas narrativas em meio à crise? Quando eu falo aqui narrativas, eu estou me referindo a exatamente aquilo que está correndo aí em termos de notícias, apresentando fatos políticos, interpretando fatos políticos. Isso aí vai aparecer, irmãos, tanto na grande mídia como nas redes sociais, pela internet, em blogs, em Facebook, mensagens de WhatsApp e assim por diante. Então essas informações, essas apresentações de fatos e interpretações de fatos políticos, né, que tem a ver com a política nacional e até mesmo de outros países, mas eu estou mais interessado com a nossa própria nação, com o nosso próprio país. E esse assunto, meus irmãos, ele é muito importante, porque a palavra de Deus, ela vai mostrar claramente como a mentira ela está associada com a vida e a morte das pessoas, né? A verdade, ela protege, ela gera vida, ela opera realmente benefícios, mas a mentira, ela é extremamente danosa, perigosa. Nós, por exemplo, podemos observar que pela mentira, o maligno levou o mundo todo à queda, a humanidade toda à queda, mentindo ao primeiro casal. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em João... O Senhor Jesus, por exemplo, ele vai mencionar em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui o Senhor Jesus Cristo coloca a mentira e diz que o diabo é mentiroso e homicida. Evidentemente, meus irmãos, que o diabo matou o mundo, matou a humanidade pela mentira. A mentira ela tem um efeito terrível. Em tempos como esses em que nós vivemos, uma narrativa falsa, mentirosa, a respeito de fatos políticos que nos chegam, irmãos, pode produzir, sim, nesses tempos de pandemia, de morte, de tanta coisa que nós estamos vendo, pode produzir mais mortes. E nós, servos do Senhor, não convém, não é? Nós sermos instrumentos de morte, de mentiras. Muito ao contrário, se nós somos de Cristo, nós temos que ser instrumentos de proclamação da verdade para a salvação das pessoas, para a preservação de vidas e não para a morte das pessoas. Por isso, não convém ao servo do Senhor ser inocente, ser tolo e sair por aí espalhando, acreditando e espalhando em falsas narrativas. Então nós precisamos, irmãos, ser realmente cautelosos, avaliar as coisas e avaliar pelas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, elas têm realmente princípios, irmãos, que podem nos orientar a respeito disso. A grande questão é de que nós precisamos ter uma certa desconfiança, não é? Dos homens, não é? Confiar em Deus, confiar na palavra e não colocar homem algum, partidos ou mesmo ideologias, homens e ideologias ou partidos como ídolos em que nós devotamos a nossa confiança, de maneira nenhuma. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, em Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem, aquele que confia no braço do homem, não é? E que abandona o Senhor. Em Atos capítulo 17, versículo 11, nós conhecemos aquele grande texto em que os apóstolos eles eram avaliados pelos bereanos. Então, a palavra de Deus diz assim: ora, estes, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Observe que os próprios apóstolos, eles criam sim nas palavras deles, porque acreditavam que era a palavra de Deus, e eles iam, os bereanos, examinavam as suas escrituras, de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim, se isso correspondia realmente àquilo que está nas escrituras, se aquilo que eles estavam ouvindo dos apóstolos correspondia. Quer dizer, a confiança, irmãos, nunca é no homem propriamente. Nós não devemos eleger um homem, nós não devemos adorar um homem, seguir a um homem meramente pelo homem, mas julgar tudo, inclusive homens, inclusive narrativas, inclusive ideologias ou partidos, pelos princípios da justiça que estão nas Escrituras. Nós podemos observar, meus irmãos, que então o caminho realmente da iluminação, o caminho da compreensão do que ocorre em nossa volta, é nós termos uma avaliação de tudo isso pelos princípios das Escrituras, pelos princípios da justiça das Escrituras, tendo essa vamos dizer assim, essa desconfiança saudável dos homens, né? Não colocando neles a nossa fé e a nossa confiança, mas sim na palavra de Deus, nos princípios das Escrituras, no Senhor e na sabedoria e nos princípios que vêm do Senhor, e julgando todas as coisas conforme as Escrituras Sagradas. E os homens devem ser avaliados, os políticos, as autoridades, devem ser avaliados pelas Escrituras e não ser tidos como além de avaliação, não é? Ora, aqueles que fazem isso, aqueles que não têm mais essa avaliação conforme os princípios da justiça das Escrituras, na verdade estão cegos, na verdade idolatram homens, na verdade estão idolatrando um homem, ou um partido, ou mesmo uma ideologia, e estão cegados, já não enxergam mais, já não podem mais avaliar, porque tudo que aquela pessoa diz, ou tudo que aquele partido faz e diz, vai seguir cegamente, sem avaliar mais, porque está seguindo, está idolatrando, essa idolatria cega. Mas Deus deve ser adorado, e a sua palavra, e a sua verdade, e as suas instruções, meus irmãos, devem avaliar todas as coisas. Nós devemos enxergar tudo pela luz das Escrituras. Homens não estão acima de Deus, nem da justiça, nem dos princípios das Escrituras, mas a justiça de Deus, dos mandamentos, dos princípios do Senhor, inclusive para as autoridades, deve julgar todas as coisas. E quando nós ouvimos então narrativas, nós temos que observar que essas narrativas, elas devem ser, vamos dizer assim, acreditadas por nós, né? Nós devemos acreditar nelas na medida em que elas seguem um padrão de justiça das Escrituras, na medida que elas seguem certos princípios das Escrituras Sagradas que venham a prová-las, que venham mostrar realmente que elas são verdadeiras. E a palavra de Deus, ela dá indícios para nós de narrativas falsas, e é por isso, e também de narrativas verdadeiras, né? Então, aquilo que se diz, aquilo que se fala de fatos políticos e aquilo que se interpreta sobre os fatos políticos, nós devemos avaliá-los, especialmente nesse tempo, como eu disse no início, para que nós não sejamos instrumentos de morte, instrumentos de espalhar falsas informações e até de prejudicar, em primeiro lugar, porque chega a nós, e a partir do momento que a pessoa acredita, ela está prejudicando, em primeiro lugar, a própria vida, né? E a vida dos seus amados também, e não prejudicarmos também a vida de outras pessoas, na medida que se espalha essas informações e essas falsas narrativas, né? Eu gostaria de usar então aqui, irmãos, como até anunciei no grupo da nossa congregação, o texto de 2 Samuel. Esse estudo vai ser um estudo breve, né? Eu pretendo apenas dar aqui os princípios rapidamente aos irmãos, mas de 2 Samuel, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo, meus irmãos, do versículo 2, para nós já começarmos a ler. Diz a palavra de Deus assim: Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava Absalão a si, ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei.
Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava-o e beijava-o. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Irmãos, aqui nós temos uma ênfase aqui em Absalão como um homem astuto, como um homem que usa de artimanhas, de mentiras, de enganações, tanto quando ele fala como as suas ações são para induzir as pessoas ao erro, ao engano. Então, tudo que ele fala, as suas narrativas, as narrativas que ele espalha, interpretações que ele espalha de Davi e de sua própria pessoa é falsa. E você percebe aqui que ele tenta chamar para si a confiança do povo. Aqui está a grande questão. É quando a narrativa, ela sempre vai exaltar o homem, vai exaltar a pessoa acima, irmãos, do próprio Deus e dos próprios princípios de justiça pelos quais devem ser avaliados os governantes. Isso é muito importante nós observarmos. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 31, é diferente. No conselho eu já tive a oportunidade de estudar um pouco com os irmãos na semana anterior, ao conselho da mãe de Lemuel, ao rei, não é? Que diz assim, Provérbios 31, verso 1, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe enviou a sua mãe: como filho meu, como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueçam da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Observe que aqui Lemuel não é posto como o padrão ou como aquele a quem os homens devem buscar por si, pelo próprio homem, né? E se exaltando, se colocando como esperança, mas que ele será avaliado pela lei de Deus, pela justiça, que ele deve ser um defensor e digamos assim, aquele que segue a justiça no seu reinado, defende aquele que está sendo insultado, o pobre, o necessitado, e faz justiça, e essa justiça o julgará. Esse foi o padrão aqui desse rei realmente honesto, ou seja, ele não se coloca acima da justiça, mas ele é julgado pela justiça, e ele faz justiça na medida que ele segue os princípios da lei e da justiça, diferente de Absalão, pois Absalão, meus irmãos, ele é colocado como acima, e os homens passam a idolatrá-lo, os homens passam a segui-lo. Então aqui é um padrão muito importante. Quando a narrativa ela é aquela que exalta o homem, que o coloca acima e que sempre o defende e que nunca avalia realmente os seus atos, as suas obras, as suas práticas políticas pela justiça, pela lei, são falsas narrativas. Aquela narrativa que, porém, olha para, como no caso de Lemuel, e o avalia pela justiça, pela lei de Deus, pelos princípios da justiça, essas narrativas são confiáveis. Então nós temos que, aqui está o padrão das Escrituras para aquilo que é falso, e nós observamos que Absalão usa de artimanhas para encobrir as suas intenções, para se exaltar diante das pessoas, para levar com que as pessoas confiem nele, e isso então ele usa essas narrativas, essas mentiras, esses enganos, ele é astuto, ele engana as pessoas, ele então toma o coração das pessoas, ele leva adiante as pessoas, ele usa de muitos enganos, de muitas mentiras para manipular as pessoas e dominá-las. Assim, não é? Diferente de Lemuel,
que não usa desses artifícios, mas que realmente procura fazer a justiça. Então nós temos aqui que aquela narrativa que se parece com as mentiras de Absalão, que são narrativas que exaltam Absalão, que exaltam o homem, que encobrem os seus defeitos, são falsas. Mas aquelas que julgam realmente os atos do rei, os atos das autoridades, e que não encobrem isso, mas denunciam realmente, mostram o que é certo, mostram o que é errado, essas são narrativas, essas são interpretações ou notícias, né, corretas. Nós observamos no versículo, voltando para a 2 Reis, segundo Samuel, melhor dizendo, no versículo 11, que de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Isso é terrível, irmãos. Essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, estavam ali na inocência, sem saber de nada, e Absalão estava manipulando toda aquela situação. Ora, é assim que os falsos, os astutos, os políticos astutos fazem com as pessoas. O cristão não deve de maneira nenhuma se deixar submeter, mas se ele não avalia as narrativas, ele será uma dessas pessoas que vai sendo levada, irmãos. E isso é muito perigoso, tanto para ele como para as pessoas que ele ama e para todas as pessoas a quem ele tem uma influência. O cristão não deve ser manipulado por mentiras, por enganos, distribuindo, portanto, o mal, espalhando o mal, porque é isso que a mentira faz. A mentira mata, como eu procurei dizer, mas o cristão deve avaliar tudo pela verdade, pelos princípios de Deus e espalhar assim a vida. Vamos então olhar para o caso de Abraão e vamos dar aqui para os irmãos 3 princípios em forma de perguntas, né? Devemos fazer essas 3 perguntas para avaliar todas as narrativas que se chegam a nós. O caso de Absalão é um caso padrão, porque vai mostrar como uma narrativa falsa ela se caracteriza, como um político astuto age. Na verdade, nós vamos observar esse padrão em outros personagens das escrituras falsas, né? Outras autoridades falsas. Por exemplo, nos próprias autoridades religiosas do tempo de Jesus, como eles usaram de manipulação, de enganação, de mentira, como eles tentaram manipular o povo, como eles espalharam mentiras. Esse padrão de falsas narrativas, de falsas mentiras, vai acontecer em vários momentos das Escrituras e nós vamos observar esse padrão, evidentemente, na história da humanidade e na história também do cristianismo, não é? Então vamos pensar aqui, irmãos, em 3 questões que você, cristão, deve fazer, baseado nesse padrão que a Bíblia mostra do político astuto e das falsas narrativas. 3 perguntas que você deve fazer quando você ouve uma notícia, recebe uma notícia pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ou ouve mesmo na mídia, enfim. 3 perguntas que você deve fazer. Primeira pergunta: a narrativa tende a destruir a reputação de uma liderança política, apresentando o homem como melhor que aquele, ou realmente apresenta um fato político, avaliando-o pela justiça? Aqui no versículo 3 e 4, Absalão, de segundo Samuel, diz a palavra, então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Absalão queria tomar o poder do próprio pai. Tinha problemas com o pai, vocês conhecem a história dos capítulos anteriores. Teve aí caso de estupro na família, assassinatos e tanta coisa triste. Absalão, ele foi se envolvendo naquelas coisas, praticou mal, foi se tornando afastado do pai. Tudo aquilo trouxe dramas psicológicos, ódio, raiva, e ele queria tomar o poder, estava cheio de ódio, queria tomar o poder, e ele então faz isso, ele difama o seu pai e se coloca como aquele que é melhor que o seu pai. Toda narrativa falsa, num certo sentido, ela vai ter essa característica. Ela não vai se preocupar tanto em avaliar o ato em si, da pessoa, do político, da autoridade, olhando pelo padrão da justiça ou da injustiça, mas ela vai procurar operar difamação pura e simples e a exaltação de um certo político, de uma certa autoridade, para que essa autoridade então seja ali seguida cegamente, porque é isso que está acontecendo aqui. Se uma narrativa vier nessas características, sinal, acenda logo o sinal amarelo, de alerta,
aí, meus irmãos, é muito estranho, muito cuidado com isso, seja muito prudente, né? A verdadeira narrativa é aquela que avalia realmente os atos pela justiça das pessoas e não simplesmente quer queimar reputações para exaltar alguém ou para defender alguém ou para proteger alguém que esteja cometendo crimes ou que esteja praticando algum ato que não seja correto, que queira ter seguidores e assim por diante. Então, tudo que exalta homens, pura e simplesmente, queimando reputações, não é tudo que exalta mesmo partidos ou ideologias, tome muito cuidado com isso. A segunda pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte: a narrativa tende a exaltar, está ligada a essa primeira, mas aqui agora se volta mais para a questão da exaltação do homem. A narrativa tende a exaltar o homem como salvador, não é? Ou de fato apresenta e avalia pela justiça o que está sendo feito pelas autoridades. No versículo 4, Absalão, ele se apresenta como salvador. Quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Então, aquele tipo de salvador da pátria, como aquele tipo de que, olha, eu sou a esperança de vocês, confia em mim, se eu pudesse fazer isso. Toda narrativa que exalta um homem, procura levar as pessoas a uma confiança irrestrita, a uma confiança sem avaliação a um homem é característica de falsa narrativa. A verdadeira narrativa vai avaliar os atos dos políticos, das autoridades, procurando olhar a questão da justiça e não colocando ali alguém como salvador da pátria ou alguma coisa assim, procurando levar as pessoas cegamente a seguir este dito salvador. Isso pode acontecer também, pode acontecer com uma pessoa, pode acontecer de novo, repito, com um partido ou mesmo com uma ideologia. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira pergunta: a narrativa mostra bajulação de uma liderança ou um fato pertinente para a execução da justiça? Nós lemos no versículo 5 e 6 como ele era bajulador. Absalão, esse político mentiroso, astuto, era bajulador. No versículo 5 e 6 diz: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava-o, beijava-o, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele era bajulador, ele usava de lisonja, ele usava de uma falsa, vamos dizer assim, papel de servo, ele beijava, ele era aquele aspecto realmente do populista, né, que procura lisonjear as pessoas, que procura enganar as pessoas, que procura, meus irmãos, pela bajulação, encobrir as suas verdadeiras intenções. Então, toda a narrativa que vem num papel, vamos dizer assim, ou numa tendência de que o povo seja bajulado e por essa bajulação não venha realmente ver as intenções e ver realmente os atos injustos da autoridade, é falsa narrativa. Observem, irmãos, que a narrativa verdadeira é aquela, como eu coloco aqui, realmente avalia um fato pertinente para a execução da justiça. Ele diz no versículo 5 e 6: sucedia também quando se chegava a ele para se inclinar diante dele, beijava a sua mão, pegava, beijava, dessa maneira fazia Absalão todo Israel. Em vez de avaliar realmente o caso da pessoa, em vez de realmente fazer justiça, ele nunca fez justiça, ele era um político astuto, falso, ele bajulava as pessoas. Então, a verdadeira narrativa, ela trata de uma questão pertinente, que tem a ver com a justiça das pessoas, e não procura levar a bajulação ao povo por parte de nenhum governante, por parte de nenhuma autoridade. Não é? O que nós observamos aqui, meus irmãos? Esse é o ponto que eu quero. Em cada uma dessas questões, a narrativa falsa se alimenta da idolatria e produz idolatria. Essas narrativas, veja, ele destrói a reputação, apresentando-se como melhor que o outro, ele se exalta como salvador, ele bajula as pessoas e ganha, e esse é o detalhe aqui, e ganha o coração das pessoas.
que passa a segui-lo cegamente, tudo isso se alimenta da idolatria. Irmãos, muito cuidado com a idolatria. Idolatria na política é uma coisa muito comum na história da humanidade, e não é diferente no nosso país. Muito cuidado com a idolatria nesse nosso tempo. Essas falsas narrativas, elas se alimentam de idolatria. As pessoas idólatras, as pessoas que começam a exaltar muito a um político, a um governante, elas facilmente são enganadas por essas falsas narrativas. Essas narrativas falsas alimentam a idolatria, se alimentam, melhor dizendo, da idolatria e produzem mais idolatria. Levam os homens, como na primeira pergunta, a destruir a reputação de um para exaltar outro. Levam os homens a ter algum homem como salvador, leva os homens a acreditar naquela bajulação e a servir aquela autoridade, a segui-la cegamente. Isso é idolatria. Enquanto que a justiça, enquanto que Deus não é adorado e a sua palavra, os seus princípios e a sua justiça não são mais ali a orientação de toda a ação política e de toda a avaliação da política. Mas eu posso dizer para os irmãos mais uma coisa: a falsa narrativa não está preocupada com a busca e ministração da justiça, mas que um homem domine sobre os outros por meio de destruir a consciência deles, ou seja, destruir o seu senso de justiça. A falsa narrativa não está preocupada com justiça, ainda que diga que esteja. Você observa que Absalão, ele dizia no versículo 3, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça. No versículo 4, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Mentira! Ele nunca quis fazer justiça, ele queria dominar sobre as pessoas, ele queria dominar a consciência das pessoas pela bajulação, pelas falsas notícias, pela sua astúcia, e com isso levar as pessoas a segui-los cegamente, enquanto eram, na verdade, destruídos o seu senso de justiça, porque elas não conseguiam mais avaliar nada pela justiça, mas eram levadas, por causa da idolatria, a seguir aquele homem cegamente. Então a falsa narrativa não está preocupada com a administração da justiça, ele nunca fez justiça, ele queria era adoradores e seguidores, e ele então destruiu também esse senso de justiça na própria pessoa, destruiu a consciência das pessoas, dominava a consciência das pessoas, que agora não tinham mais aquela capacidade de julgar, de avaliar pela justiça de Deus, tendo a liberdade de consciência diante de Deus, mas eram presas a ele. E em último lugar, meus irmãos, e aqui é o meu último ponto, os princípios das Escrituras, ao contrário das falsas narrativas, operam a justiça pelo julgamento das ações políticas, ou seja, quando nós não nos deixamos levar, e aqui é o ponto essencial, pelas falsas narrativas que têm essas características de destruir a reputação, exaltar um homem, de colocar um homem em segundo lugar como uma salvação, de ser levado pela bajulação e assim seguir ao homem cegamente. Os princípios das Escrituras, ao contrário, operam a justiça pelo julgamento das ações políticas. Vamos julgar os Absalões do nosso tempo, vamos julgar suas ações, vamos julgar o que eles estão fazendo, vamos julgar suas práticas sem idolatria, vamos permitir que a justiça de Deus avalie as suas ações sem idolatria. As ações políticas, então, quando isso acontece, liberta os homens para servirem a Deus. Irmãos, é a Deus que nós adoramos, é a sua justiça que nós prezamos e devemos julgar as ações políticas pelos princípios da justiça, como orientou a mãe de Lemuel em Provérbios 31, que ele deveria seguir a justiça e que ele seria avaliado por isso. Não é próprio do rei fazer injustiça, e o rei deve se submeter à justiça. Assim, os princípios das Escrituras opera a justiça pelo julgamento das ações políticas, libertando os homens para servirem a Deus e operando, consequentemente, a liberdade de consciência. Eu não estou preso a político algum, eu não estou preso a homem algum, a partido algum, eu não estou preso a ideologia, eu estou preso ao Senhor. A minha consciência deve servir ao Senhor, e os seus princípios, a sua palavra, a sua justiça, se isso é verdade, me levará então a minha consciência. Eu sigo a Deus, eu sigo a verdade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus como cristão, como salvo, como redimido, e essa minha consciência então está presa a Deus e livre da interferência e do domínio humano por falsas narrativas. E aí o homem então, o cristão liberto dessa maneira, poderá avaliar os seus governantes pelos princípios da justiça.
Assim, a justiça de Deus e os princípios da Escritura que opera o julgamento das ações políticas, liberta os homens para servir a Deus, liberta a sua consciência, restaura o seu senso de justiça. A idolatria destrói o senso de justiça, porque os homens passam a adorar o homem, passam a adorar o partido, passam a adorar o governo, passam a adorar ideologias, e aí justificam tudo que essas agências praticam, essas pessoas praticam, esses governantes praticam, mas a consciência livre para adorar a Deus libera o senso de justiça, produz senso de justiça, de maneira que não seguiremos homens ou partidos ou ideologias cegamente, mas julgaremos tudo pela justiça de Deus. Meus caros irmãos, amigos que me ouvem nesta noite, não se deixe levar por falsas narrativas. Vou repetir aqui. Julguem por esses 3 princípios das Escrituras Sagradas que estão aqui na história de Absalão, que parece por toda a palavra de Deus. Primeiro, a narrativa tende a destruir a reputação de uma liderança política, apresentando um homem como melhor que aquele, ou realmente apresenta um fato político avaliando pela justiça. Pergunte isso sobre tudo, de tudo que você ouve. Segundo, a narrativa tende a exaltar um homem como salvador ou de fato apresenta e avalia pela justiça o que está sendo feito pelas autoridades. Terceiro, a narrativa mostra a bajulação de uma liderança política ou um fato pertinente para a execução da justiça. Que nós possamos, pela graça de Deus, esse é meu último conselho, irmãos, vamos orar, pedir que Deus nos dê graça para que nós somos todos por nós, irmãos, nós somos frágeis, somos enganados, somos levados, mas a luz da palavra de Deus, a iluminação do seu Espírito nos guarda. Vamos orar para que nesses dias complicados e difíceis nós não sejamos levados por bajuladores, por enganadores, por falsos, por astutos, por aqueles que tentam nos manipular. E como esse povo aqui que foi levado inocentemente a seguir Absalão, nem sabia o que estava acontecendo. Deus nos livre de sermos levados assim, irmãos, mas que nós possamos, em vez, não convém ao servo de Deus, repito, ser levado por mentiras, mas avaliar tudo pela justiça, pela verdade de Deus, e ser sal e ser luz. A igreja de Deus não poderá, nesses dias difíceis, ser sal e luz se ela for levada por narrativas falsas. Cristãos, sejam prudentes. Cristãos, avaliem tudo pelos princípios das Escrituras. Clamem, orem, supliquem a Deus. E tendo feito isso, então descansando no Senhor, em Cristo Jesus, olhando para a cruz, pelos princípios das suas Escrituras, com oração, iluminados pelo Espírito, avaliem tudo que vocês ouvem. As ações políticas devem ser julgadas pela justiça. Ninguém está acima de Deus. Nenhum partido, nenhuma pessoa, nenhum governo está acima de Deus e dos seus princípios e seus princípios de justiça. Avaliemos tudo pela justiça do nosso Deus, pela palavra do nosso Deus. E aí nós estaremos sendo sal e luz. Não estaremos espalhando mentiras, falsas narrativas e sendo instrumento de morte. Nós estaremos sendo instrumento de vida para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, que nos dê graça para que nós possamos avaliar tudo pelas Escrituras, iluminados pelo Teu Espírito. E assim, Senhor, crer no que é verdadeiro, seguir o que é verdadeiro. E assim, Senhor Deus, ser sal e luz. Nos guarda de crermos espalhar mentiras, de operarmos a morte e a destruição de outros, mas sejamos pessoas que façam bem, inclusive buscando, avaliando tudo e seguindo a verdade, a justiça que vem de Deus, adorando e servindo apenas o Senhor. Faz isso, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Só um lembrete, às 21 horas de hoje, nós teremos mais um Diálogos Pastorais. Fique atento, nós estaremos publicando os links dessa live ao vivo, né? 21 horas, Diálogos Pastorais. Que Deus abençoe você, lhe dê uma excelente noite. Esteja em oração, meu querido irmão, com a sua família. Que Deus os abençoe e o Senhor nos dê graça para passarmos todos esses momentos em fé, em esperança, em sabedoria, em prudência, para a glória dEle, para o nosso bem, dos que nós amamos em Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, meu querido irmão, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, com cada um de nós, hoje e para sempre, no Senhor Jesus. Amém e amém.
Boa noite, meus irmãos. Até logo.